Do Senhor para a igreja, amém? Amém. Meus irmãos, eu estou muito feliz porque a igreja é lugar de gente feliz. Graças a Deus. Trago uma mensagem simples porque o evangelho é simples. O título do sermão é Aprendendo com João. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Deixa eu abrir aqui. Igreja amada, por favor. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Versículos 10, 12 e 17, Alana. Todo mundo achou? Gênesis é o primeiro livro, que significa o começo ou o início. E Apocalipse significa revelação. Aquilo que estava encoberto e foi revelado por alguém. Aquilo que é trago à tona ou à luz. É uma palavra grega que dá todos esses significados. Já falo de antemão, não é um livro de morte, porque a gente aprendeu errado. Quem nasceu no século passado, ouvia sempre assim, né? De 1000 passarás, de 2000 não passarás. Não leia o livro do Apocalipse à noite, porque vai te dar pesadelo. Eu aprendi que se você comer uma dobradinha e repetir, vai te dar pesadelo à noite. Mas ler o livro do Apocalipse, crente comer uma dobradinha e não repetir, não é crente, está com demônio. Vamos concordar aqui, que ele vai feijoada, rabada, coisa de crente. Pizza, x-tudo. Obrigado, Diácono Emerson. Depois eu vou falar dessa água aqui. Amém, igreja? Minha Bíblia fechou, que ela é nova. Deixa eu me achar aqui de novo. Igreja amada, qual é o título do sermão? Aprendendo com João. Versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Versículo 12. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Versículo 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, ou a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos. Nós, Senhor, nessa noite já podemos te glorificar, te adorar em espírito e em verdade. A tua presença aqui se faz presente, ela é real. Obrigado, Espírito Santo, porque tu reúne as tuas ovelhas neste lugar. E agora, Deus, me usa como uma ferramenta, pura e simplesmente, para pregar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Igreja amada, o tema do sermão é Aprendendo com João, o apóstolo João. O apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu as 3 cartas universais de João, 1 João, 2 João e 3 João, e ele escreve o livro do Apocalipse. Paulo é assassinado pelo imperador romano Nero no ano 66, 67, 65, 64 depois de Cristo. Eu acho que é 66. Se você acha outro em que foi outro ano, gosta do freguês, não tem problema. Entre 90 e 94, depois da ressurreição, morte e ressurreição de Jesus, o apóstolo João é preso, não mais por Nero, mas pelo imperador Domiciano. E ele é preso. E qual foi o crime do apóstolo João, igreja? Pregar o evangelho. O crime desse rapaz, desse senhor já de idade, era estar pregando o evangelho contra o império de Roma. E aí o imperador, porque a gente aprende e é histórico, né? Todos os apóstolos foram sacrificados, tiveram mortes violentíssimas. E João não teve. João morreu de velhice. João foi poupado. A gente às vezes ouve isso. João, ele se deu bem. João acabou se safando. Se comparar com a morte de Tiago ou de Pedro. Não é bem assim, igreja. Realmente João morre com mais de 90 anos de idade. E nessa época da vida, já velho e cansado, aquele apóstolo que foi preso porque pregava o evangelho, banido para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos ficava a 100 quilômetros de Éfeso.
João tinha uma igreja em Éfeso, pastoreava uma igreja e pregava o evangelho de Jesus. Ele é preso, algemado, encarcerado, e como punição, ele é enviado para uma ilha rochosa, montanhosa, sem nenhum tipo de agricultura, que é a ilha de Patmos. Ele fica preso lá, sofrendo trabalho escravos, até que a morte do imperador Domiciano acontece, e ele volta para Éfeso. E é nessa ilha de Patmos, nessa prisão, longe de tudo e de todos, mas não longe da presença de Deus, abandonado por tudo e por todos, mas não sem o cuidado do Espírito Santo de Deus, esse homem tem uma revelação, que é o livro do Apocalipse, que a gente erradamente foi ensinado há muitos anos atrás, que era um livro de derrota, que era um livro de desgraça, que era um livro que vai acabar com tudo, se você for ler você vai ter um pesadelo, que não é bom ler, quando na verdade, todo o livro do Apocalipse, se eu tivesse lido aqui o primeiro versículo, depois em casa você lê, se você tiver com a Bíblia aberta, você vai perceber que o João já apresenta que é a revelação da parte de Jesus. Jesus Cristo está revelando para João e para a igreja que ele triunfará. O livro do Apocalipse é exatamente isso, igreja. Jesus vencendo uma vez por todos a morte, o inferno, Satanás, o diabo, a guerra, a fome, a peste. Jesus restaurando, fazendo valer a pena todo o esforço, lá de Adão até o último ser humano. Esse é o livro do Apocalipse, igreja. A triunfal vitória do Senhor Jesus, que é Deus. Amém, igreja? Porque Jesus é Deus. E aí a gente aprende 3 coisas com João, porque o título do sermão é Aprendendo com João. A primeira coisa que a gente aprende com João no versículo 10 é: o que João viu? O 10, Alana, por favor. Eu fui arrebatado no Espírito, ou seja, ele teve uma experiência espiritual. Aquilo não foi o livro de Apocalipse escrito, e muito provavelmente pela idade dele avançada, ele narrava e alguém escrevia, mas ele escreveu, amém, igreja? Não tem problema nenhum. Ele já começa narrando que ele foi uma experiência sobrenatural, não foi uma alucinação, não foi uma esquizofrenia, não foi uma inspiração de um grande pintor de um quadro, ou de um grande cineasta para fazer um filme, ou de um grande compositor para fazer uma música, não. Ele teve uma experiência espiritual, ele foi arrebatado no Espírito, e ele ouviu de trás dele uma grande voz como de trombeta. O próximo, Alana, por favor. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando vi 7 castiçais de ouro. No versículo 10, a primeira coisa que a gente aprende com João é: o que João fez quando ele viu? O que João fez? João ouviu. A primeira coisa que a gente aprende: João ouviu a voz de Deus, igreja. Deus sempre falou de Gênesis a Apocalipse com o seu povo, com os profetas, com os seus homens, com suas mulheres, com a sua igreja, com seus pastores. Deus ainda fala, igreja. João naquela ilha preso, longe de tudo e de todos, ele ouviu uma voz como de trombeta. No mesmo evangelho deste João, Jesus vai dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A única voz, soberana e suprema, sem dúvida que você deve dar atenção na tua vida, é a voz do Senhor Jesus. João ouviu uma voz que não era uma voz humana. João ouviu uma voz mais poderosa do que o Império Romano. João ouviu uma voz mais poderosa do que o presidente da Rússia, dos Estados Unidos. Ele ouviu a voz de Deus. E o que ele fez no versículo 11? O que a voz dizia? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E vês que escreve no livro e envia 7 igrejas. Essas 7 igrejas ficavam em Éfeso. Ele ouve e obedece, igreja. A vida do cristão, da minha, da tua, da nossa, é ouvir o que Deus tem para as nossas vidas e fazer exatamente o que Deus está falando. Quando Deus fala e eu falo exatamente ao contrário, dá errado. A culpa não é de Deus, a culpa é minha. Ah, pastor Luciano, mas eu ouvi por aí
nas internets, nos novos estudos teológicos, nas novas ondas de teologia liberal, que Deus não fala mais com as pessoas, que isso é uma esquizofrenia coletiva. Quem fala isso não tem o Espírito Santo de Deus, porque Deus fala. Fala no teu ouvido, fala no teu coração, fala através de música, fala pelo outdoor na Avenida Brasil, fala dentro do ônibus, fala no metrô, fala no submarino, fala numa expansão internacional. Usa alguém que não tem relacionamento com Ele para falar contigo. Deus fala, igreja. Deus falou com Moisés, Deus falou com Isaías, Deus falou com Pedro, Deus falou com Paulo e continua falando conosco. A primeira lição que a gente aprendendo com João, é o que ele ouviu. Versículo 12. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi. João ouviu, agora João vê. O que João vê? Ele vê 7 castiçais de ouro. Se a gente for dar uma passada no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, Moisés está escrevendo, Deus dá a revelação para Moisés, ele começa a explicar como é que vai ser o culto. E aí tinha o Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia acessar. Era um compartimento. Tinha um véu, e só ele podia ir, o povo ficava atrás. O povo não podia perceber, participar, comemorar, saborear aquele culto, aquele evento, aquela presença de Deus poderosa. Mas havia o lugar santo, que era uma antessala, um coadjuvante, um compartimento coadjuvante daquele Santo dos Santos. Nesse lugar santo havia os 7 castiçais, que para o povo de Israel ali representava Deus no meio do povo. E agora, o que João vê? João ouve a voz de Deus. Agora, o que João vê? Ele vê 7 castiçais de ouro. E no meio desses 7 castiçais, Jesus amado. Vamos lá, fonoaudiólogo eu preciso, igreja. E no meio desses 7 castiçais, ele viu Jesus. Só que no Êxodo, Deus no meio dos 7 castiçais representava o Deus de Israel. Agora no Apocalipse de João, o Senhor Jesus, que é Deus, está no meio dos 7 castiçais, que representa a igreja. Ele está no meio da igreja. Passa o 13, por favor, Lana. O lugar de Jesus é no meio da igreja. Jesus não fica na lateral da igreja. Jesus não fica no banco de reserva da igreja. Jesus não fica na calçada da igreja. Ele fica no meio. Ele é o personagem principal, a estrela do amanhã. Ele não é coadjuvante, ele é protagonista da história e da criação de nossas vidas. Ele fica no meio, igreja. Tem literatura teológica que está querendo tirar Jesus do meio, tem louvor que está querendo tirar Jesus do meio, tem ensinamento que está querendo tirar Jesus do meio. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Não é bíblico. Outro dia eu ouvi, mas quem escreveu a Bíblia foram homens. Aí eu falei, você queria que fosse um abacate que escrevesse a Bíblia? Um tiranossauro rex que escrevesse a Bíblia? Pelo amor de Deus, tinha que ser um homem. E na época, se fosse hoje em dia, seriam homens e mulheres. E na época, as mulheres não tinham tanto valor social, por isso que foram escritores homens. É simples. Deus fala a seres humanos. Então João ouve a voz de Deus e agora ele vê Jesus, a presença de Jesus no centro da igreja. Ele é o nosso pastor, igreja. Jesus tem que estar é direito dele estar no centro da sua vida espiritual, no centro da sua família, no meio da sua carreira profissional, no meio dos teus sonhos, no centro. Ele tem o primeiro lugar, ele é o pódio, ele é o campeão, ele é o vencedor, ele é o primogênito dos mortos. É no meio que Jesus está, no meio da igreja, liderando, governando, ensinando, abençoando, disciplinando, criando discípulos para pregar a palavra dele até os confins da terra. É no meio. O homem tenta, se degladia, se deblatera, se debate, anda a trancos e barrancos, cria religião, cria rito, cria simpatia para não assumir que Jesus está no meio, mas ele continua lá, igreja. João ouve a voz de Deus e João vê Jesus no centro, no meio dos 7 castiçais. O próximo versículo 14, Elano, por favor. E ele começa a descrever quem é esse Jesus. Agora não é mais aquele Jesus que está se sacrificando na cruz, ferido, vulnerável.
o sangue está se esvaindo, soldados romanos estão debochando, as pessoas estão rindo. Esse Jesus é o mesmo Jesus, sempre fora, antes de que o Big Bang acontecesse, porque se houve uma explosão, alguém apertou o botão, e se alguém apertou o botão foi Deus. Antes do universo, pensa nisso, antes da energia quântica, antes dos átomos, eles já estavam, ele já era Deus no meio e falando, trazendo vida. Pastor, isso é muito louco, isso é coisa de maluco. É isso aí, isso é graça. Quem acha que isso é coisa de maluco, ele não tem de graça. Como é que um Deus tão poderoso, ilimitado, como a irmã cantou, que não tem casa, que é eterno, é grande, eu não tenho nem mais palavras, Jesus, pega um dicionário todo para falar de Deus. Como é que ele se importa comigo, morador de São João de Meriti? Se importa. Mas ele morreu por mim? Morreu. Mas era eu, não era para ser ele quis. Ele fala, e ele está no meio, governando. Ah, pastor, o mundo está de mal a pior. Ah, está tudo dando errado, é guerra. E CV, e PCC, e SPC, e CPF, um contra o outro. Imposto de renda, eu tenho ódio do imposto de renda, eu tenho ódio. Uma coisa que eu vou para o céu e vou dizer, Jesus, obrigado, porque não tem mais imposto de renda que é do diabo. Me perdi. Não me perdi. Está tudo dando errado. Mas ele continua no controle. Ele continua no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele continua no meio da igreja. É dele, somos dele. Nós somos propriedades. Ele é o dono da obra e nós somos ferramentas. Ele é o Senhor e nós somos servos. Ele é pai e nós somos filhos. Mas ele também é nosso irmão. Amém, igreja? Deixa eu só beber uma água aqui para terminar, pastor Cristiano. Estou demorando muito hoje. Já na próxima vez pode ser um sorvete, porque está muito calor. Outro dia eu fui com a minha esposa, a Valéria, maluca ali, quer dizer, a irmã. Aí a gente foi numa sorveteria chique, era tudo italiano. Aí eu falei, pede um sorvete, gelato de stracciatella. Ela, não, isso é, eu quero de flocos. Não, pobre, não é. É a mesma coisa. Flocos e gelato de stracciatella. Não é bonito? Eu treinei isso para pedir pro funcionário. E a pobre, não, eu quero de flocos. E eu quero repetir. Eu falei, Valéria, é flocos. O flocos é meu. E eu quero repetir porque eu sou crente. Ainda evangelizamos o rapaz. Metade disso que eu conto é da minha cabeça que vem na hora, metade é verdade, tá, igreja? Vocês nunca vão saber o que é fantasia, o que é verdade. Mas gelato de stracciatella é sorvete de flocos, amém? Isso. Mas um chicabão já me satisfaz. Um frutari da década de 80. Deixa isso para lá. João ouviu a voz de Deus. João viu Jesus nos 7 castiçais. Alana, por favor, versículo 17. João ouviu. João me perdi. Espera aí, gente. Calma aí, deixa eu abrir aqui o texto. Oi? Ele ouviu, ele viu, e o que ele fez? João ouviu a voz de Deus, João viu Jesus, e agora, o que ele faz? E quando eu vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando João, experiência fantástica, porque João ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele viu Jesus, mas quando o que ele faz com isso? O que ele faz com a experiência? Ele adora a igreja. Você tem tanto tempo de crente, às vezes, você, a gente está sempre ouvindo Deus falar, a gente está sempre vendo os milagres, está sempre vendo as coisas acontecerem, Deus está sempre falando no coração, mas a gente tem que também adorar. Quando ele vê completamente o Cristo ressurreto, o Deus primogênito dos mortos, ele cai como um morto.
Jesus no Getsêmani, quando Judas chega, para mim era de manhã cedo, eu fico com o Dr. Lucas, que era historiador e era médico, como estudado, não morou na Baixada, Lucas. E aí Lucas está dizendo que era no amanhecer, quando os soldados chegam, aí Jesus fala, vocês estão me procurando? Eles caem como morto. Quando Saulo está andando por Damasco, Jesus vem e fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eles caem como morto. Quando Moisés quer ver Deus, Moisés me esconde na rocha, porque eu não consigo te ver. Esse é o Deus ao qual servimos, igreja. Você precisa cada vez mais adorar a Deus. Ele cai como morto porque ninguém resiste à glória e ao poder do Deus Todo-Poderoso. Nós somos carne, vulneráveis, frágeis, finitos. A morte nos pega, nós morreremos, mas Ele é primogênito dos mortos. João, quando vê, ele cai. O que ele faz é adorar. Ele não consegue ficar de pé. Não lute contra o teu Deus. Nós não temos força. Isso é maluquice. É loucura. Eu vou lutar contra Deus. Eu não quero mais o meu ministério. Eu não quero mais o meu chamado. Eu vou fazer o que eu quiser. Vai se arrebentar. Vai derrapar na chicane. Sabe o que é Fórmula 1? A chicane, aquelas marcas. Vai derrapar na chicane, vai capotar, vai bater no box. E ele vai vir. Vai te botar no colo. Vai te tratar. Porque a ovelha rebelde, nos pastos, era prática comum que os pastores davam com um cajado para quebrar a pata. Depois botava essa ovelha no colo e por alguns meses ele tratava essa ovelha. Depois disso a ovelha nunca mais queria ter vida própria, ter empoderamento. Eu tenho personalidade, eu sou dono do meu nariz, eu escrevo a minha história. Isso não é coisa para crente, igreja. Isso não é coisa para igreja. Isso não é coisa para ovelha. Você obedece ao Deus Todo-Poderoso. Você é a ferramenta dele. Você é feito para senti-lo, para vê-lo, para ouvi-lo e para pregar o evangelho dele a toda a criatura, até esse Jesus, que é Deus ressurreto, voltar e se cumprir a palavra do Apocalipse. Deus nos abençoe.